rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando aqui, ó, mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai estar falando sobre as batalhas, né? Vamos fazer uma análise do que aconteceu aí nesse final de semana, terceira e quarta etapa do Ultimate Drift, que foi lá no Velopark, no Rio Grande do Sul. Pessoal, importante falar, né, que esse é um vídeo que eu sempre coloco o meu ponto de vista, eu dou a minha opinião sobre algumas coisas que aconteceram. E, obviamente, eu não sou dono da verdade, né? E o Drift é feito de pontos de vista diferentes. Então, aqui, como eu falei, é somente a minha opinião. Acho muito legal para quem quer aprender mais sobre o Drift, tá assistindo esse vídeo, e também, inclusive, outros pilotos terem um ponto de vista diferente do seu. Inclusive, eu não vou fazer nenhuma análise aqui dos meus próprios vídeos, porque é muito complicado a gente analisar as próprias batalhas, né? É difícil a gente não querer puxar um pouquinho pro nosso lado. Por isso que eu não vou falar das minhas batalhas, acho isso um pouco errado e vou estar comentando outras batalhas aí, o que aconteceu nesse final de semana, sempre tentando ser o mais imparcial, o mais neutro possível, quando a gente fizer essa análise, tá bom? Então é isso aí. No sábado, pessoal, o campeonato foi muito tranquilo, não teve muitas batalhas polêmicas no meu ponto de vista, aconteceu tudo muito bem. Eu vou estar analisando aqui somente a final, que foi uma situação que aconteceu com a perseguição do Sartor, e acho legal a gente estar colocando para entender esse ponto de vista. Vamos lá, pessoal. O Sartor começou como líder, ele fez o Top Qualify, e o Pacheco também conseguiu chegar na final aí, estava andando muito bem no sábado. A gente vê aí uma perseguição muito boa do Pacheco, da mesma forma como o Sartor também vem fazendo uma liderança também bastante fluida, bastante agressiva. Foi uma volta muito bonita, digna de final, sem grandes acontecimentos. Aí no finalzinho o Pacheco deu uma distanciadinha, mas na última outside conseguiu se aproximar legal. Acho que a grande polêmica ela veio na segunda volta, quando o Sartor foi de perseguidor. Vamos ver essa volta aí. O Pacheco vem fazendo uma liderança legal, faz a lançada, uma corridinha ali antes de entrar no inside. E aqui, nesse momento, pessoal, é onde acontece a situação mais complicada. A gente pode ver aqui que o Pacheco ele não completou a primeira zona, ele fez muito por dentro, mas ao mesmo tempo a gente vê que o Sartor ele também passou um pouquinho do ponto. Vamos ver aqui, ó, faz a transição, chegou no touch and go, Pacheco angula bastante e o Sartor quase sai da pista, consegue manter o controle do carro, consegue manter o drift, mas tem ali uma certa dificuldade de manter a mesma linha. A grande questão aqui, pessoal, que a gente precisa analisar é que no momento que o Pacheco chega aqui nesse touch and go, ele acaba angulando demais, freando demais o carro e vem fechando bastante a linha. O Sartor, como perseguidor, ele se vê em maus bocados aqui neste momento. Ele não tem muito para onde ir, porque acredito que ele não consiga angular mais do que isso no seu carro. Ele tenta frear e acaba espalhando, né? E aí a gente vê, não aparece na tela, mas ele consegue manter o drift, consegue manter o controle do carro, e aí recupera a perseguição depois. O que é interessante a gente analisar nessa batalha, né, pessoal? O Sartor, sim, ele espalha um pouco o carro. Para quem tá vendo ao vivo, às vezes pode pensar, pô, peraí, o Sartor errou. A gente pode ver nitidamente que esse erro ele é ocasionado por um erro do líder, onde ele angula demais, freia demais o carro, e aí numa reação muito rápida que o perseguidor tem que ter, ele não quer bater. Essa é a última opção que a gente sempre tem. Ou a gente joga para frente ou a gente joga para trás. O Sartor freia nesse momento e aí o carro ele espalha, ele quase sai da pista, consegue manter o controle. Foi muito habilidoso o Sartor em manter o controle do carro e da mesma forma como o Pacheco também conseguiu não rodar ali, acabou perdendo completamente a, a sua zona externa, a primeira zona externa, mas acabou sendo bastante decisivo para a batalha. Então, líder com líder, Sartor fez uma liderança melhor e na perseguição também fez um bom trabalho, apesar desse erro, mas como a gente viu, ocasionado pela liderança do Pacheco, que acabou angulando demais. Então, decisão correta dessa volta. O Sartor acabou ganhando essa etapa, né, pela terceira vez seguida, e a decisão foi justíssima. Agora vamos ver aí essa batalha da segunda etapa do final de semana, onde o Pacheco enfrentou o Petri já no top 32. E a gente vê aí que foi uma situação bastante complicada, o Pacheco acabou parando de fazer drift, mas a gente viu uma volta de liderança do Petri bastante difícil e vamos analisar certinho o que aconteceu aí. Vamos focar na liderança do Petri. Ele passa demais da primeira inside, ele passa do ponto, vem para fazer a transição, a gente pode ver que ele já está fazendo a transição
em cima do segundo inside, ou seja, ele está fazendo uma linha muito diferente daquela pedida pelos juízes, mas o Pacheco ele consegue manter essa distância de segurança, já entendendo que o seu oponente, o líder, está com alguma dificuldade. Nesse momento, o Petri tira uma das rodas da pista, ele acaba também espalhando demais, só que o Gabriel Pacheco acaba tendo algum problema no seu carro. Mas aí muitas pessoas podem pensar: "Bruno, você está se contradizendo, você sempre dá importância maior para a liderança". Então, analisando por esse ângulo, vamos focar aqui na tela da direita, a gente vê sim que o Petry tem uma dificuldade de fazer a sua liderança, mas a gente também vê que o Pacheco tinha uma distância de segurança bastante grande. Ele vinha deixando essa margem justamente porque ele percebeu que a liderança estava difícil, mas nesse momento onde o Petry tira as 2 rodas, alguma coisa acontece com o Pacheco. Nesse momento, pessoal, vamos voltar aqui, onde o Petry tira as 2 rodas. Nesse momento, a gente pode ver que o Pacheco utiliza o freio de mão. Se ele tivesse retornado a fazer o drift nesse momento, acredito que não seria problema. Mesmo que ele tivesse alinhado, mesmo que ele tivesse parado de fazer drift, porque a gente viu que realmente estava muito difícil de perseguir o Petry. Porém, o que acontece foi que alguma coisa aconteceu no carro do Pacheco, ele não consegue voltar a fazer drift. Até então, somente quando o Petry faz a transição para a segunda outside que o Pacheco volta a fazer drift. Então, uma situação bastante complicada, mas eu acredito que a decisão foi correta. Por mais que a liderança tenha sido bastante difícil, existia possibilidade, existia espaço ali para o Pacheco fazer uma perseguição com segurança, com distância, que ele não seria afetado, ele não seria prejudicado por isso. Então, decisão correta, na minha opinião, o Petry acabou avançando e o Pacheco, que a gente viu, chegou na final dessa etapa, acabou ficando já no top 32. Vamos analisar essa batalha aí do Mad Max com o Rômulo. Inclusive, o Rômulo pediu a minha opinião nessa situação. A gente analisou junto as batalhas e eu quero mostrar para vocês. Pode ser que muita gente também tenha ficado com essa dúvida. O Mad Max vinha fazendo uma volta de liderança tranquila. O Rômulo também vinha fazendo uma boa perseguição, né? Aproveitar para parabenizar ele aqui pela sua performance nesse final de semana. Mas nesse momento, o que aconteceu foi que, vamos ver novamente aqui, o Mad Max acabou espalhando demais, veio com muita velocidade no outside 2, angulou muito para não perder o outside 3, só que aí, quando ele fez a transição, ele ganhou muita velocidade e rodou. Nesse momento, Mad Max zerou a sua volta de líder e o Rômulo havia uma certa vantagem nessa batalha. Porém, a grande confusão foi que essa batalha empatou. Vamos tentar entender aonde que os juízes viram que o Rômulo zerou, porque seria a única a única situação possível para os dois terem empatado, já que o Mad Max também zerou na sua liderança. A gente pode ver que o Rômulo sim está fazendo uma volta de perseguidor, de líder, desculpa, com bastante erros, com bastante dificuldade. A gente pode ver que aqui ele faz uma correção muito grande na direção, passa um pouquinho do ponto ali da outside, faz novamente uma correção, mas aqui nesse momento é onde que com certeza os juízes zeraram a sua volta de líder. A gente pode ver aqui que ele passa completamente para fora da pista. Na outra câmera a gente vai ver com mais nitidez que realmente ele passou com 3 rodas para fora da pista. Vamos ver então, a gente vai ver lado a lado, mas vamos focar aqui na tela da direita para vocês verem bem a linha que o Rômulo ele faz. E quando ele sai do primeiro outside, ele acaba passando um pouquinho demais do ponto. Vamos ver agora nesse momento. Olha só como ele espalha, ele espalha, espalha. Ele sai com 3 rodas ali da linha. eh, Acaba saindo completamente com o carro. E aí, ele acabou zerando a sua volta. Por isso, o empate, na minha opinião, bastante justo. Vamos então para a batalha mais polêmica do final de semana. Tem mais batalha depois dessa, tá, pessoal? Mas vamos lá. Sérgio Ranazono e João Barion. João começou como líder, ele que fez o Top Qualify no domingo. A gente pode ver que ele fez uma volta bastante fluida. O Sérgio um pouquinho de dificuldade para perseguir no início da batalha, mas no finalzinho ali ele consegue fazer uma boa perseguição, faz uma boa mímica nas transições e bastante proximidade. Vamos analisar novamente aí. Pode ver que o João faz uma liderança bastante limpa, bastante fluida, passa bem no touch and go. Agora ele saiu um pouquinho da tela. Isso aí foi porque eu capturei errado, tá, pessoal? Na live estava passando certinho. A gente pode ver agora que o Sérgio faz o seu ataque. Olha a transição perfeita do Sérgio. Uma mímica muito boa, se aproxima demais, mesmo ângulo. Novamente faz a transição muito bonita, a perseguição no finalzinho. E o João
fez uma volta de liderança bem tranquila. A grande confusão aconteceu agora, né? Quando o João foi de perseguidor e houve a colisão. Vamos analisar junto então. Sérgio veio de líder, fez o lançamento, passou no inside. Quando ele vai fazer a transição para o segundo inside, passa no segundo inside e aí há a colisão. Olhando assim de forma bem rápida, não dá para entender muita coisa, por isso que a gente vai ver passo a passo o que aconteceu nessa batalha. Primeiro de tudo, é importante a gente analisar um detalhe, que eu vou mostrar depois outra câmera para vocês, mas nesse momento vocês podem ver que o Sérgio, ele usou, na minha opinião, demasiadamente o freio de mão antes de fazer a transição. Eu vou mostrar uma outra imagem onde vai aparecer de forma mais clara. Aqui, pessoal, vale lembrar que não é uma zona de desaceleração. Esse mapa, todos os pilotos têm ciência, eles recebem isso. Então, eles podem desacelerar quando eles fazem a lançada, né, quando eles iniciam o drift, e somente ali depois do inside, passando no touch and go. Nessa câmera, a gente consegue ter uma visão melhor da utilização do freio de mão do Sérgio. Ó, nesse momento, quando ele iniciou a sua transição, ele utiliza o freio de mão, ele continua utilizando, e a gente vê aí que sai muita fumaça, inclusive, do pneu dele, quando ele utiliza o freio de mão. Então aqui a gente consegue perceber que sim, existe uma frenagem do carro do Sérgio quando ele utiliza o freio de mão. Que a gente pode dizer assim, não, mas ele usou pouco. Na minha opinião, no meu ponto de vista, essa desaceleração, essa utilização do freio de mão, ela foi suficiente para desacelerar, para frear o carro. E no meu ponto de vista, freou bastante, tá? Pouquinho depois é quando existe a colisão. Pessoal, do ponto de vista dos juízes, a culpa foi compartilhada, tá? Então os juízes eles fizeram análise dessa batalha somente pela primeira volta, onde a gente viu que o João fez uma liderança bastante fluida, uma volta muito bonita. O Sérgio teve um pouco de dificuldade de perseguir no início da volta, mas depois fez um bom trabalho. A gente pode entender que se o Sérgio tivesse feito um trabalho parecido com o que ele fez no final da volta no início, com certeza haveria um empate. Mas os juízes optaram por dar a vitória para o João. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão diferente, é uma visão que não tinha na live, tá, pessoal? Eu solicitei essa câmera para a organização para poder mostrar para vocês justamente como aconteceu essa colisão. Então a gente pode ver que por aqui é muito difícil ver aonde e o momento que o Sérgio utilizou o freio de mão. A gente pode perceber que sai fumaça neste momento. Aqui, comparando com as outras imagens, a gente vê que é aonde ele utiliza o freio de mão. E no meu ponto de vista, o carro sim, ele não só freia, como ele espalha um pouco também. A gente pode ver que o carro ele espalha um pouquinho aqui e é quando existe a colisão. No meu ponto de vista, tá, pessoal, da minha ótica, diferentemente dos juízes, aqui a culpa foi do Sérgio. Eu estou fazendo uma análise como piloto. Quando a gente vinha como perseguidor aqui, esse era o momento da gente fazer o ataque. A gente tinha que dar uma distância no primeiro inside. Quando fazia a transição para o segundo inside, era onde a gente tinha que atacar. Todos os pilotos fizeram isso e essa era a forma, esse era o recurso que a gente tinha para manter a proximidade. Nunca o piloto perseguidor vai conseguir fazer exatamente a mesma linha do líder. É impossível, porque a gente sabe que dois objetos não ocupam o mesmo local, né, o mesmo espaço. Por isso que o perseguidor sempre precisa fazer alguma manobra para não colidir no líder e da mesma forma ele também precisa fazer uma manobra para poder se aproximar. Esse era o momento onde os pilotos precisavam atacar. Então, quando ele faz esse ataque, se o Sérgio, na minha opinião, não tivesse utilizado o freio de mão, o Barion conseguiria ter feito essa perseguição sem problema nenhum. Porque a gente vê que a colisão ela é muito suave, ela é muito tipo assim, tem uma encostadinha, centímetros. Obviamente, ela foi suficiente para jogar o Sérgio para longe, foi suficiente para estabilizar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tivesse um pouquinho de espaço, essa colisão não aconteceria. E, na minha opinião, a utilização do freio de mão foi suficiente para essa colisão acontecer. Vamos analisar de outra câmera. E é importante aqui, né, falar, pessoal, que não necessariamente quando o líder ele utiliza o freio de mão, a culpa vai ser dele, tá? Isso é para deixar bem claro. Porém, quando ele utiliza o freio de mão em uma área onde ele não deve utilizar, ele está assumindo o risco, certo? Ele assume que se o perseguidor estiver na sua linha correta, estiver fazendo seu trabalho correto e houver a colisão, a culpa vai ser do líder. Para mim isso é muito claro. Quando a gente vê essa situação, o Sérgio ele assumiu o risco em estar utilizando o freio de mão e aí existe a colisão. Aqui nessa câmera novamente, quando a gente vê na velocidade normal,
No meu ponto de vista, no momento que utilizado o freio de mão, eu percebo o carro do Sérgio desacelerar. Vamos ver novamente aí, dou o freio de mão. Para mim é muito claro que o carro do Sérgio desacelerou. Novamente, pessoal, isso aqui é uma análise estritamente da batalha, estritamente do que aconteceu. Eu tenho uma amizade muito grande com os dois pilotos, eu não estou querendo aqui, né, puxar saco de ninguém nem tomar partido. Estou analisando friamente o que aconteceu, poderia ser qualquer outro piloto aqui nessa situação, mas a minha análise ela se baseia muito no meu ponto de vista como piloto e como perseguidor. Era uma pista bastante difícil de perseguir, e esse era um dos pontos onde a gente precisava atacar para manter a proximidade. Então, no meu ponto de vista, a culpa aqui foi do Sérgio. Independente disso, pessoal, independente da culpa ser dele ou não, eu acho que a decisão foi tomada da forma correta. Por quê? Porque mesmo que tivesse sido compartilhada da forma como os juízes interpretaram, analisando outra batalha, eu também concordo que o João fez uma liderança melhor que o Sérgio de perseguidor. Perfeito? Então, para mim, a decisão foi tomada de forma correta. Pessoal, duas coisas que eu quero adicionar aqui que é bastante importante, que essa batalha ela foi bastante polêmica. A primeira delas, o tempo que o Sérgio fica utilizando o freio de mão. Eu fiz a contagem aqui no editor e foram 1,4 segundos em que o freio de mão ficou acionado, ou seja, que as rodas ficaram travadas. É um tempo considerável, um tempo muito grande. Não tem como dizer que o carro não acelerou com as rodas travadas durante todo esse tempo. A outra coisa é esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. É um vídeo do drone, uma imagem aérea, no qual eu fiz uma montagem. Primeiro aqui tem a volta do Sérgio, do João de líder, e depois a volta do Sérgio, onde há a colisão. Eu fiz uma montagem, pessoal. Vocês estão vendo na tela aí? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui, eu quero explicar para vocês. Eu coloquei as duas voltas sobrepostas uma na outra. Então eu peguei aqui o tempo exato que os dois carros de líder passam na linha branca, que é uma linha de chegada, né? Mas eu usei aqui como referência. Na frente, os dois carros como líder, o carro do João e o carro do Sérgio. Pode ver como o carro do Sérgio, ele tem um contorno mais esbranquiçado, ele é até mais rápido que o carro do João nessa primeira parte, né? Passando pelo inside como líder. Porém, nesse momento aqui, é onde o Sérgio começa a utilizar o freio de mão. E aí preste atenção como o carro do João, que está um pouquinho mais escuro ali com os detalhezinhos verde, ele simplesmente ultrapassa agora o carro do Sérgio de líder. E perceba também que nesse ponto os dois carros eles estão sobrepostos um com o outro, o carro do Sérgio começa a espalhar para baixo da tela aqui, ele começa a espalhar na pista. Então a gente pode ver como agora o carro do João, ó, ele ganha velocidade. Pessoal, isso é muito estranho de acontecer, sendo que nesse primeiro trecho o carro do Sérgio era mais rápido, né? Não tem alguma coisa assim muito drástica que possa dizer, não, o carro do João tem um nitro, ele é tipo, não. Aqui foi simplesmente o fato, a gente pode até ver um pouquinho do rastro da fumaça do freio de mão que ele utilizou e o carro, além de perder velocidade, ele também começa a espalhar. Agora vamos prestar atenção nos carros que estão de perseguidor. Até vamos ignorar o carro do Sérgio nesse momento, mas vamos focar aqui no carro do João, que está um pouco atrás, que é o carro dele como perseguidor. Veja como ele está fazendo uma linha bem parecida com a linha do Sérgio. Ó, faz a transição um pouquinho depois, que aqui é um inside, é difícil fazer a transição junto, e nesse momento, como eu falei, é o momento para atacar. Então pode ver que nesse momento, tanto o carro de líder quanto o carro do João, eles estão fazendo a mesma linha. Tá vendo? Nesse momento, os dois carros do João, sendo líder e sendo perseguidor, eles estão junto. Então, assim, não dá para dizer que o carro do João estava na posição errada, que ele atacou muito. Não, ele estava na posição certa, ele estava fazendo o seu trabalho de perseguidor. O que acontece com o carro do Sérgio, de fato, ele começa a perder velocidade e começa a espalhar. Pode ver como ele espalha aqui, ó. Se a gente comparar os dois carros, ó, ele começa a descer. E aí não tem para onde o João ir. E aí a colisão acontece nesse momento aqui, exatamente aqui. Então pode ver que mesmo o Sérgio acelerando, a gente sabe que o carro ele demora um pouco a ganhar velocidade, é igual num carro de rua. Você acelera, o carro não vai instantaneamente a 100 km por hora, ele começa a ganhar velocidade. É a mesma questão aqui. O grande problema foi que o João ele já vinha com o impulso, já vinha no embalo, e é muito difícil você ter essa reação de frear no momento certo, perder essa velocidade para evitar o contato. Lembrando, né, pessoal, o contato ele foi muito pequeno, muito breve, mas suficiente para empurrar o carro do Sérgio para fora. Mas se existisse ali
30, 40, 50 centímetros a mais, e eu acredito que provavelmente essa colisão não teria acontecido. Então aqui deixa o meu mais uma evidência do meu ponto de vista que a culpa dessa colisão foi do Sérgio e não do João. Pessoal, vamos analisar agora a batalha que aconteceu com o Rômulo e o Dudu. Vocês estão vendo aí, na verdade, a batalha do Frederico Barbosa e do Eduardo Torres, mas ela é proposital para contextualizar o que aconteceu na batalha seguinte. A gente viu ali que o Eduardo Torres saiu da pista, pode ver toda a terra que entrou para dentro da pista. Depois a gente vai ver isso com maior clareza. Aí, ó, nesse momento dá para ver bem. Deixa eu tirar minha cara da tela aqui para vocês poderem ver com mais tranquilidade. Essa batalha, pessoal, ela aconteceu imediatamente antes da batalha do Dudu. A gente já pode até ver o carro do Dudu lá atrás se posicionando. E essa é a segunda volta. A gente pode ver que os carros passam um pouquinho ali por cima do barro, mas não são tão afetados. Mas a questão é que essa sujeira, pessoal, ela se manteve ali durante a próxima batalha e ela é importante para a gente entender o que aconteceu. Aí sim, vamos analisar a batalha agora do Dudu e do Rômulo. O Dudu começa como líder, lança ali para o primeiro inside, derruba um pouquinho o cone, faz a transição, passa no segundo inside e quando ele passa na terra, a gente pode ver, ele perde o controle do carro. O Rômulo tem bastante dificuldade de perseguir e o que acontece depois é que o Rômulo faz uma liderança sem cometer grandes erros. O Dudu ainda passa um pouquinho fora ali da pista, mas isso não tem muito problema, conforme foi passado no briefing. O Rômulo faz uma liderança sem dificuldades e acaba levando a vitória, porque os juízes, na minha opinião, acredito que eles tenham entendido que o Dudu zerou essa volta, mesmo que ele não tenha rodado, ele fez uma liderança imperseguível. O que é importante a gente evidenciar aqui? A gente pode ver nitidamente que o Dudu passa por cima da terra, isso não tem como negar. Da mesma forma como a gente não. Então vamos analisar novamente aqui com um pouquinho mais de calma. A gente pode ver que nitidamente o Dudu passa por cima da terra, isso não tem como eh, não evidenciar, porque a gente pode ver que sai um pouquinho de barro também quando ele passa. Vamos analisar com um pouquinho mais de calma então essa volta. A gente pode ver que, sim, de fato, o Dudu passa pela terra, passa pelo barro, passa pela sujeira, né, que tinha ali, e aí perde o controle do carro. É importante a gente colocar aqui que aquela sujeira, pessoal, ela estava ali durante a volta do Dudu. Inclusive, quero trazer essa imagem para vocês que foi tirada antes da batalha, tá? Então a gente pode ver que aqui tem a marca do pneu dos carros da segunda volta do Frederico e do Eduardo. Então aqui a gente pode ver a marca de pneu, mais os pedregulhos, a sujeira ainda está ali. A questão, pessoal, que eu quero trazer para vocês não é nem se o Dudu rodou ou não rodou, se ele estava com controle, não. Enfim, eu acho que assim, é importante eu estar colocando para vocês que, primeiro de tudo, esse caso não se passou batido, tá, pessoal? Muita gente pode ter assistido lá e falar, pô, mas peraí, o Dudu foi prejudicado, vai ficar assim, por assim mesmo? E então deixar bem claro que a organização fez um briefing após essas 2 etapas, esse assunto foi muito discutido. Então vou estar passando algumas coisas que foram discutidas nesse briefing, nessa reunião, e que já vão mudar para a próxima etapa e assim por diante. A primeira delas pode até parecer para muitas pessoas meio óbvio, mas vai se tomar um cuidado maior quando existe alguma sujeira na pista. Aí vocês vão pensar, meu, isso já não era feito? Sim, com óleo e com algum tipo de líquido, mas não com barro. Então, assim, é uma situação que já poderia ter sido prevista antes, mas, enfim, não foi. Então, sempre quando algum carro sair da pista, levar sujeira, isso vai ser muito mais considerado para fazer essa limpeza, seja com soprador ou com uma vassoura, tá? Primeiro ponto, isso é bem importante. O segundo, sempre que o piloto se sentir prejudicado por alguma condição de pista, seja óleo, sujeira, enfim, buraco, qualquer que seja a situação de pista, ele deve imediatamente comunicar à organização, o diretor de prova, enfim, qualquer pessoa que esteja ali envolvido, antes de iniciar a próxima volta. Ou seja, nessa situação, o Dudu fez a sua volta de líder. Antes de fazer a segunda volta, né, a volta de perseguidor, ele deveria ter comunicado, né? Esse é o protocolo que se convenceu, né? Se entrou num consenso sobre isso agora. Então, é uma situação que a organização pode ir lá em loco conferir com mais confiabilidade né, do que as coisas estejam como estava na volta passada. E eu acho que isso, claro, vai ajudar bastante, já poderia ter sido feito isso, mas é uma situação que até então não me recordo de ter acontecido no Ultimate Drift, então é importante a gente estar pautando isso e deixando bem em destaque que esse assunto foi sim tratado. Aqui fica uma outra recomendação minha,
na hora, na reunião, isso não foi dito se será feito ou não, mas uma recomendação pessoal minha. Numa situação muito parecida com essa, em que houve a sujeira, né, que tinha sujeira da pista, caso seja identificado que de fato existia alguma coisa, alguma condição que possa atrapalhar o piloto, essa decisão ela deve ser prioritariamente feita pelo diretor de prova, ou seja, aquela pessoa que está lá em loco verificando a condição de pista, e não pelos juízes. Por quê? Porque o juiz ele fica lá na cabine dele, ele fica longe, ele não consegue saber se aquilo ou não poderia ter provocado um erro, uma rodada, enfim. É muito difícil e, para dizer quase impossível, se fazer esse tipo de análise através de imagens isoladamente. É muito, muito difícil. Não dá para você olhar uma imagem, o cara rodou e falar: não, a culpa não foi da sujeira, não, ele. Então, assim, é uma situação que, se verificar que havia alguma condição, essa decisão prioritariamente deve ser feita através da direção de prova. Aonde que os juízes podem entrar e podem auxiliar nessa decisão? No momento que eles verifiquem que o piloto ele já havia cometendo erros muito graves, ou, por exemplo, já havia rodado antes ou errado antes, de forma muito grave, que aquela condição não atrapalharia em nada. Mas uma condição, por exemplo, o cara errou na primeira curva, ele veio meio errado, com uma roda, até 2 rodas para fora da fita, mas rodou bem ali naquele momento onde devia uma condição diferente. Eu acho que nesse caso não cabe aos juízes julgar se ele já vinha errado ou não. Por que eu digo isso, pessoal? Porque às vezes o cara, ele não iria rodar. Mesmo ele estando totalmente errado, fazendo tudo errado, caso ele não estivesse já rodando no momento que ele passa ali por aquela condição, ele poderia ter sim a oportunidade de recuperar o carro e concluir uma volta. Seja uma volta ruim, uma volta boa, mas ele teria que ter esse direito de finalizar a volta dele. Então, assim, somente numa situação muito extrema, onde o piloto já vem rodando, que eu não levaria em consideração uma situação como essa. Mas acho que é um exemplo bem difícil de acontecer, mas caso aconteça, fica aqui a minha recomendação que essa decisão deveria ser tomada exclusivamente, né, ou prioritariamente, digamos assim, pela direção de prova. Agora, pessoal, antes da gente finalizar essa análise, é importante eu também comentar sobre as voltas de qualificação no domingo, né, pessoal? Houve bastante polêmica também, bastante questionamento sobre as notas. Eu acho que, assim, é importante a gente colocar aqui que, de fato, as notas de linha, elas estavam supervalorizadas. O juiz, ele deu uma nota boa para todo mundo. Eh, claro, o que a gente precisa de fato se atentar é: a volta do João foi a melhor volta do final de semana? Na minha opinião, foi. Então, o que importa não é de fato a nota, mas a posição que os pilotos ficam na classificação. Esse eu acho que é o ponto importante a ser analisado. E, na minha opinião, essa montagem das notas, da classificação, a posição que cada um ficou, no meu ponto de vista, foi bastante justo, foi bastante correto. Agora, claro, a gente precisa analisar aqui. É muito perigoso isso que foi feito. Por quê? Existia espaço para alguém fazer uma nota melhor que a do João? Existia. Por diversas imagens que a gente já viu, aí muita gente viu no Instagram, existia espaço para o carro do João ir mais profundo nas zonas. Eu acho que isso é muito evidente. E caso alguém tivesse feito uma volta tão boa quanto ele de estilo e ângulo e melhor de linha, como é que ficaria? Ia dar 101, 102, 103 pontos? Não existe essa possibilidade, a gente sabe que a nota máxima é 100. Então eu achei um pouco perigoso da parte do juiz de linha dar essa nota máxima, sendo que existia espaço para o piloto poder ser mais preciso, ir mais profundo nessas zonas. Agora, claro, a gente discutiu depois isso também com os pilotos e entendeu-se que ele estava considerando, então, os para-choques naquele dia. No sábado ele foi um pouco mais criterioso e no domingo ele estava levando em consideração somente o para-choque. Tanto que, se a gente analisar a imagem bem de cima, a gente vê que de fato o carro passa, né, com a traseira por cima da zona. Mas quando a gente vê aquela imagem de lado ou do drone, a gente vê que o pneu ele existia ainda um espaço para ele passar mais profundo. Então, acho que, assim, é uma discussão que já foi resolvida. Essa situação não vai mais se repetir, acredito eu. E eu acho que, assim, é um assunto fácil de ser resolvido também. Tempo que a gente ficar discutindo muito isso. Foi uma volta de 100 pontos? Na minha opinião, não. Mas foi a melhor volta do final de semana. E eu acho que isso é o importante. Agora, antes de finalizar, também queria deixar um recado aqui a muitos pilotos e até mesmo o público, que muitas vezes está ali questionando, reclamando sobre algumas decisões dos juízes, enfim. Eu muitas vezes, pessoal, já fiquei revoltado, puto com nota, com decisão minha.
certo? É normal, todo piloto já questionou alguma decisão dos juízes no drift, seja aqui no Brasil, seja no mundo. É normal, faz parte. O que a gente precisa entender? Drift é subjetivo, drift é interpretação. Isso faz parte do esporte, da mesma forma como skate, balé, surf e diversos outros esportes que não é quem chega na frente quem ganha. É muito subjetivo. Então, você que está no drift, você que assiste e que pilota, você precisa entender que muitas vezes o seu ponto de vista não vai ser o ponto de vista do juiz. Falei, é subjetivo. Você precisa estar preparado para isso. Se isso daqui que eu tô falando pra vocês não entrar na cabeça do piloto, não adianta, você tá no esporte errado. Você precisa compreender que o fato de ser subjetivo nem sempre vai te favorecer. Muitas vezes o que o juiz vê não é o que você vê. Então a minha dica é, certo? É algo que eu já fiz muito. Se existe alguma dúvida ou se eu não concordo com a decisão, a primeira coisa que eu faço é perguntar para outras pessoas. E não pergunta para o seu spotter, obviamente. Pergunta para pessoas de outras equipes, outros pilotos, enfim. Se uma única pessoa discordar de você, você tem que imediatamente parar e pensar: opa, talvez eu não tenha razão. Se duas pessoas discordarem de você, aí você tem que pensar: opa, provavelmente eu não tenho razão. E se três ou mais pessoas, aí de fato, o que você está analisando, o que você está vendo, muito provavelmente não é o ponto de vista que os juízes ou a grande maioria das pessoas analisaram. E obviamente aqui eu tô falando para você perguntar para pessoas que entendem, que estão ali, que gostam de fato do esporte, né? E eu deixo aqui sempre as portas abertas para todos os pilotos quando tiverem alguma decisão, não quiserem recorrer a um protesto, cara, vem falar comigo antes, conversa, mostra, vamos analisar junto. É muito importante esse ponto de vista. Então, antes de você ir reclamar nas redes sociais, abrir protesto, cara, conversa. Conversa com outros pilotos, enfim, com outros spotters. É muito importante você ter esse ponto de vista diferente, certo? Aqui fica a minha recomendação, a minha dica para quem muitas vezes tá ali puto, os caras só me prejudicam. Cara, eu acho que assim, como eu falei, a organização, ela não é perfeita, obviamente existe erros. Provavelmente, alguma vez, algum juiz vai errar, mano. É normal isso. E aí sim, para isso que existem os protestos. Mas na grande maioria das vezes, ainda mais com todas as tecnologias que estão sendo implantadas, o juiz ele tá acertando. As notas, as voltas estão sendo coerentes. Então é isso que a gente precisa entender. Outra coisa, a organização, os juízes estão querendo evoluir, eles estão se propondo a isso. Por isso que sempre essas reuniões, sempre essa conversa, os juízes estão abertos a melhorias, a correções, e acho que isso é o importante na categoria. Não estar fechado, não querer fazer do seu jeito, não. Vamos se abrir para novas opiniões, novas ideias. Eu acho que isso é o mais importante, porque nenhuma organização é perfeita, nenhum campeonato é infalível, é a prova de erros. Beleza? Então é isso. Esse é o meu recado final aí pra gente concluir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das análises e tamo junto. É nóis, rapaziada. Fui!